Boa noite. Vamos dar continuidade aqui para biomecânica. Hoje a gente vai falar sobre a biomecânica do punho e da mão. Então, a mão, como a gente sabe, ela é responsável por muitos movimentos do membro superior. Então, é ela que consegue organizar os movimentos de comer, de beber água, né? A alimentação, tudo feita por ela. Então a gente vai estar dando essa explanada sobre punho e mão, né? Sabendo que a mão não é só responsável por movimentar, e sim pelas sensações. Tem muitas terminações nervosas aqui, né? A gente pode reconhecer um objeto se a gente não estiver observando, pegar no objeto, a gente já reconhece pelo formato. Essa parte sensitiva da mão é muito importante para a biomecânica. Então a mão ela é dotada de uma grande riqueza funcional, que lhe permite proporcionar uma abundância de possibilidades na mobilidade e ações. Então, até no simples falar, gesticulando, essa mão está fazendo um papel importante também nessa explanação das ideias. A mão representa a extremidade efetora do membro superior para determinadas ações. Ela também é um receptor sensitivo e preciso para os conhecimentos de distância e espessura. Então, além de ela reconhecer essa parte sensitiva, de quente, frio, a espessura do material que está pegando, né? A textura do material que está se tocando, ela também consegue entender a distância de por exemplo, vai pegar algum objeto em algum local, então ela consegue, né, chegar até esse local. Porque ela faz isso porque ela trabalha juntamente com o córtex cerebral. Então esse córtex cerebral ele calcula essa distância e realiza esse movimento que vai ser realizado pela mão. A mão e o punho, ela é a porção mais móvel do membro superior, mas ao mesmo tempo é a menos protegida, né? Então ela é ela que se movimenta mais, ela faz inúmeros movimentos, porém ela está desprotegida. Tudo que a gente vai tocar, pegar, ela pode gerar uma lesão, né? Então ela está vulnerável a uma grande incidência de lesões. Aqui a gente vê que a formação desse punho e dessa mão, como é que ela vai ser formada. A gente vai ver que tem inúmeros ossos, inúmeras articulações, inúmeros ligamentos. Então o núcleo central do punho é o carpo. O carpo ele é formado por 8 ossos dispostos em 2 fileiras, né? A fileira proximal e a fileira distal. Onde a fileira proximal a gente vai encontrar 4 ossos e na fileira distal mais 4 ossos. Então a fileira proximal ele é formada pelo escafoide semilunar, piramidal e pisiforme, e a fileira distal é formada pelo trapézio, trapezoide, capitato e amato. Essas 2 fileiras entre si, ela formam uma articulação, né, que é a articulação intercarpal. A mão representa a extremidade efetuadora do movimento dos membros superiores, e ela não é apenas um órgão de execução de movimento, ela é também um importante receptor sensorial, né? Toda vez que a gente vai tocar em alguma coisa frio, a gente sabe que está frio. Quando a gente toca alguma coisa que está quente, a gente sabe que está quente. Então a mão ela tem muitas terminações nervosas que vão informar a temperatura, a textura e por aí vai.
Falando de estruturas ósseas, a gente vai ver aqui quantos ossos formados nessa região, né? Temos aqui o rádio e a una, rádio una proximal, ou rádio una distal, que vai formar esse local, esse punho, né? O começo do punho e da mão é no rádio e a una distal, onde a gente encontra a primeira fileira aqui, ó, escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Temos aqui a primeira fileira dos ossos do carpo. A segunda fileira está logo abaixo, onde a gente encontra trapézio, trapezoide, capitato e amato. Uma posição anatômica é sempre da lateral para medial. Logo abaixo dessa segunda fileira, nós vamos encontrar os metacarpos, né? Que aí a gente já começa a chegar mais na parte média da mão, né? Mais no meio dessa região da mão. Os metacarpos, a gente tem 5 em cada mão, né? Onde a gente vai contar com o metacarpo 1, primeiro metacarpo, que é de lateral para medial, também numa posição anatômica, onde a gente vai encontrar o polegar, né? Logo abaixo desse polegar é onde a gente encontra o primeiro metacarpo, o segundo metacarpo, terceiro, quarto e quinto metacarpo, sendo que a contagem é de lateral para medial. Abaixo desses metacarpos vamos encontrar as falanges, onde o polegar ele só tem 2 falanges, uma proximal e uma distal, enquanto que os outros dedos a gente vai encontrar 3 falanges, uma proximal, uma média e uma distal. Em relação às articulações, né? Aqui a gente encontra 3 tipos de articulações que vão formar essa região da mão, onde a gente vai ver a carpo metacarpiana, né? Que fica entre a segunda fileira dos ossos do carpo e os metacarpos. Temos aqui as articulações metacarpo-falangianas, né? Que são formadas pelos metacarpos e as falanges. E temos, por fim, as articulações interfalangianas, onde o polegar só tem uma e os outros de cada dedo restante vão aparecer duas articulações interfalangianas. Em relação à amplitude de movimento do punho, a gente vai ver que o punho ele pode estar fazendo flexão, extensão, abdução e adução. Essa adução e abdução também ela pode ser chamada de pode ter outra nomenclatura, né? Que uma abdução seria um desvio radial e uma adução seria o desvio unar. Em algumas literaturas trazem essa nomenclatura. Então a amplitude de movimento de abdução ou desvio radial, ele não consegue ultrapassar 15 graus. Numa posição anatômica, a gente faz esse desvio para o lado do rádio, que é para o lateral. Então temos aí a abdução e basicamente ele chega a 15 graus. Enquanto que na adução ou desvio unar, a amplitude é muito maior, saindo da posição neutra para fazer uma adução ou desvio unar. A gente pode chegar até 45 graus de amplitude. Como é que a gente vai medir essa amplitude, né? A gente vai pegar o dedo médio, o dedo que fica mais central, né? Entre os 5 dedos é o que está no meio, e a gente vai fazer esse ângulo, medir esse ângulo através dessa linha média nesse dedo, nesse terceiro dedo. E toda vez que a gente
fizer o desvio radial ou abdução e desvio unar ou adução, a gente acompanha quantos graus esse terceiro dedo ele percorreu. Já a flexão e extensão, ela tem proporções maiores de movimento, né, para flexão e extensão. Então, a flexão, a gente vai dividir aqui em tanto flexão ativa e flexão passiva, extensão ativa e extensão passiva. Então, a flexão ativa do punho, ela chega a 85 graus, enquanto que uma extensão ativa, ela repete a mesma amplitude de movimento. Então, se eu fizer aqui uma extensão, eu tenho 85 graus de amplitude, e uma flexão também vou ter 85 graus de amplitude. Isso se for ativa. Se eu fizer esses dois movimentos passivamente, a gente vai encontrar uma amplitude maior, onde a flexão eu vou ter em torno de 90 e 100 graus, né? Enquanto que a extensão eu vou ter entre 90 e 95 graus de amplitude. Para que isso aconteça, para que essa flexão e essa extensão aconteça, esses ossos do carpo, essas fileiras do carpo, né, ela vai ter que deslizar em relação ao rádio e à una. Então, numa flexão, se eu tenho aqui e eu faço uma flexão, essa primeira fileira aqui, ela desliza para posterior, ela vai deslizar para trás, para permitir que a mão ele tenha esse deslocamento para frente, né? Então essa primeira fileira ela desliza para posterior. Então esses ossos aqui eles deslizam para posterior para abrir o espaço na região anterior para que esse movimento de flexão seja completado. Enquanto que na extensão acontece exatamente o contrário. Toda vez que eu vou fazer uma extensão do punho, a primeira fileira tem que deslizar para anterior, para poder abrir espaço na região posterior e essa mão conseguir se deslocar, né, para posterior, fazendo com que aconteça a extensão. Então, a primeira fileira do carpo ele vai deslizar para anterior. Então acontece basicamente assim. Na extensão, aqui toda vez que a mão vai para a região posterior, né, esse deslizamento da primeira fileira vem para posterior, vem para anterior. Então toda vez que tem uma extensão, esse deslizamento da primeira fileira vem para anterior, região da frente, né? Então vem para anterior. Ao contrário da flexão, toda vez que acontece a flexão, aqui a região anterior da mão, esse deslizamento dessa primeira fileira dos ossos do carpo, ele vai para posterior, né? Para abrir o espaço na região anterior e conseguir realizar esse movimento. Na adução e abdução, o raciocínio é o mesmo, né? Se a gente tem aqui um desvio unar, que a gente vai chamar também de adução, toda vez que a gente faz esse desvio para o lado da una, o deslizamento é para a lateral, né? Os ossos do carpo, a primeira fileira dos ossos do carpo vai deslizar para lateral, enquanto que num desvio radial ele
acontece exatamente o contrário. Toda vez que a gente faz esse desvio para o lado do rádio, faz uma abdução, essa é a primeira fileira dos ossos do carpo, ó, desliza para a região mais medial. Então ela desliza em direção à una. E aqui são os movimentos que esse punho consegue realizar, né? Uma abdução na primeira imagem, lá, posição neutra e uma adução, desvio radial, posição neutra, desvio unar. Aqui a gente tem uma flexão ativa e uma extensão ativa. Já o movimento mais passivo, né? Movimento passivo, podendo até chegar a 100 graus de extensão e aqui podendo até chegar a 95 graus, ou 100 graus de flexão, podendo chegar aqui a 95 graus de extensão. O punho, ele possui duas articulações importantes, né? Que é a articulação radiocarpal, que é essa articulação formada entre o rádio e a primeira fileira dos ossos do carpo, né? E a articulação médio-carpal, que é a articulação formada entre a primeira fileira e a segunda fileira dos ossos do carpo. Então a articulação radiocarpal, ela é condilar, é uma articulação condilar que vai permitir movimentos de flexão, extensão e adução e abdução, né? Como eu havia falado, ela é formada pelo rádio e a primeira fileira, né, ou fileira proximal dos ossos do carpo. Enquanto que a médio-carpal, ela também é uma articulação condilar e ela fica entre as duas fileiras do carpo, a proximal e a distal, a primeira e a segunda fileira. Né? Então essa articulação também vai permitir flexão, extensão, abdução e adução. Então aqui a gente está vendo no número 1, aqui na primeira imagem, a articulação radiocarpal entre o rádio e a primeira fileira, e aqui a articulação mediocarpal, que está em vermelho aqui, ó, que é o número 2, onde a gente entende que é a articulação formada pela primeira fileira e a segunda fileira, né? A fileira proximal e a fileira distal, permitindo esses movimentos por ser uma articulação condilar, de flexão, extensão, abdução e abdução, adução e abdução. Muitas literaturas trazem que o punho ele pode realizar uma pronossupinação. E vimos na aula passada que a pronossupinação é um movimento responsável por uma articulação chamada radionar. E no punho a gente não tem essa articulação radionar. Portanto, o punho ele consegue realizar essa pronossupinação. Porém, essa pronossupinação ela é realizada através de uma transmissão de torque. Então essa transmissão de torque, né, faz com que a gente consiga realizar essa pronossupinação no punho e na mão. Até porque essa pronossupinação ela acontece quando a gente vai abrir alguma porta com uma chave, né, vai girar alguma coisa para abrir uma tampa, por exemplo. Então, considerar o punho como uma articulação dedicada unicamente aos movimentos de flexão, extensão e adução e abdução é um erro, porque ele também consegue realizar essa pronossupinação através dessa transmissão de torque. Essa transmissão, esse torque ela é transmitido
através da articulação radionar, fazendo com que esse punho também participe, realize, né, essa pronossupinação. Então a pronossupinação é transmitida para a mão através do punho e as articulações radiocarpal e mediocarpal se deslocam sob efeito da rotação. Então toda vez que eu faço, que eu vou abrir uma maçaneta da porta, por exemplo, essas duas articulações, tanto a radiocarpal quanto a mediocarpal, elas se deslocam e giram também para poder permitir que esse torque chegue lá e a gente faça um movimento de pronossupinação na mão. Então aqui um exemplo bastante uma figura que mostra esse exemplo, né? Onde essa mão está girando uma fechadura, alguma coisa assim, uma chave. E aqui a gente vê como é que essa articulação se comporta. Os ossos, eles começam essas articulações começam a fazer com que esses ossos se movimentem lateralmente, fazendo com que eles girem para acompanhar esse torque da articulação radionar e proporcione essa pronação e supinação. Os músculos responsáveis por esses movimentos de flexão e extensão e abdução e adução, a gente vai passar a ver agora, né? Então todos os músculos que estão na região anterior do punho, eles vão realizar a flexão. Então se eles estão na região anterior, ele contrai, ele faz a flexão. Então quem são eles? Flexor radial do carpo, palmar longo e flexor unar do carpo. Sendo que o flexor radial do carpo ele está mais lateral, o palmar longo ele está no meio e o flexor unar do carpo ele está na região mais medial. Já os músculos que realizam a extensão, eles estão na região posterior. Se eles estão aqui, quando eles contraem, eles levam esse punho lá à extensão. Então, temos aí três também, né? Extensor unar do carpo, extensor radial curto e extensor radial longo do carpo. Os músculos que realizam o movimento de adução ou desvio unar, né? Eles estão na região medial. Então, tudo que está na região medial, quando contrai, a gente tem um desvio unar, né? Ou adução. São dois, flexor unar do carpo e extensor unar do carpo. Quando eles contraem simultaneamente, ele faz esse desvio unar. Ele faz essa adução. Aqui, os músculos que fazem a abdução ou desvio radial, né? A gente tem aí extensor radial longo e extensor radial curto do carpo, que estão mais na região lateral, né? Para fazer a abdução ou desvio radial precisa estar na lateral. Abdutor do polegar, extensor curto do polegar e extensor longo do polegar. Ou seja, todos os músculos que estão na região lateral fazem esse desvio radial. Então aqui músculos flexores, músculos extensores, desvio unar, desvio radial, que todos eles, essa figura mostra a ação de cada músculo em cada movimento. E aí a gente vê que a mão ela é usada, esses movimentos é usado para fazer, para a gente adquirir muitas funções na mão, né? Como escrever, se alimentar, beber água, abrir uma porta.
Descendo um pouco desse músculo, desse punho, né? Chegamos nas articulações metacarpofalângicas ou metacarpofalangiano. Então, as articulações metacarpofalangianas são do tipo condilar, muito igual às articulações do punho, né? E, por ser condilar, ele também permite 2 graus de liberdade, que são realizados nesses 2 graus de liberdade: flexão e extensão, e abdução e adução. Então, a amplitude de flexão dessa metacarpofalangiana, ela é de aproximadamente 90 graus, onde a gente vai conseguir ter entre o metacarpo e a falange, né, esse movimento de flexão até 90 graus, onde a extensão ela é menor por conta de uma posição anatômica, ela já está numa posição de extensão, né? Então a gente vai ter pouco movimento, entre 30 e 40 graus de extensão. A extensão passiva, ela pode chegar até 90 graus. Tem algumas pessoas que até ultrapassam esse 90 graus. E na abdução e adução, a gente tem aqui esse movimento de abrir e fechar os dedos, onde a gente encontra uma amplitude de 20 a 30 graus para cada lado. 20 a 30 para a abdução, 20 a 30 graus para a adução. Aqui a articulação metacarpofalangiana, né, do tipo condilar, onde a gente tem uma região que é côncavo convexo, uma região côncava, outra região convexa e a outra região também muito parecida. Então a gente tem esse deslizamento, né, para anterior e posterior, e lateral e medial, proporcionando flexão e extensão, abdução e adução. As articulações interfalangianas são as articulações entre as falanges dos dedos, né, onde o polegar só tem uma articulação interfalangiana e os outros dedos temos 2, uma proximal e uma distal. Então essas articulações interfalangianas, elas são articulações em Ginglin, né, que ela só vai permitir 1 grau de liberdade, justamente a flexão e extensão. Então a amplitude de flexão nas articulações interfalangianas, elas ultrapassam 90 graus nas proximais, né? Enquanto que nas distais ela é menor que essa amplitude de 90 graus, ela não consegue chegar a 90 graus. A de extensão, ela é nula em relação à posição anatômica, ela é nula. Algumas pessoas, por terem laxidão ligamentar, os ligamentos mais frouxos, ela consegue ultrapassar, né, e formar uma extensão negativa, que é em torno de 5 graus, né, que algumas pessoas conseguem estar realizando isso aí, por ter essa laxidão ligamentar. Então aqui a gente vê, né, a articulação interfalangiana proximal e distal. Interfalangiana proximal e distal. Essas 2 articulações são importantes porque é onde a gente vai conseguir segurar os objetos, né? Aqui, para a gente encerrar a aula, temos aqui uma mensagem. Ao invés de lamentar o que você perdeu, batalhe por aquilo que você pode conquistar. Obrigado.